Amen. In my presentations yesterday, Na minha apresentação ontem, we addressed the baptismal vows, nós abordamos os votos batismais and I received very little feedback. e eu recebi muitos poucos feedbacks. So I presume that those candidates who have requested baptism are okay. Então eu assumo que aqueles candidatos que estão pedindo o batismo estão confortáveis, Despite all my warnings to the contrary. apesar de todas as minhas advertências. I mentioned yesterday Eu mencionei ontem that I'm going to be covering a number of different topics. que eu vou estar cobrindo uma série de diferentes tópicos. Most of it is revision, Maior parte é revisão. and there may be one or two new ideas. E pode haver duas ou novas ideias. For a long time in our movement, Por muito tempo no nosso movimento, we've used the idea or the term typology. nós usamos a ideia ou o termo de tipologia. Particularly over the last 12 months, Particularmente, durante os últimos 12 I've come to meses, the understanding eu cheguei ao entendimento that word is misused. de que aquela palavra é mal usada. And what I mean by that E o que eu quero dizer com isso is when we think about typology, é que quando a gente pensa sobre tipologia, our attention should really be focused upon parables. a nossa atenção deveria ser realmente focada em parábolas. And perhaps not a technical definition, but a reasonably loose definition of parables Talvez não uma definição técnica, mas uma definição mais aberta e ampla de parábolas. is taking two disconnected concepts É tomar dois conceitos desconectados and attempting to force them together e tentar forçá-los a estarem juntos, because they don't naturally fit. porque naturalmente eles não se encaixam. Half of the people on this planet are men, A metade das pessoas nesse planeta são homens. and God E Deus não é um but He's going esposo, to create a relationship called marriage, mas ele vai criar um relacionamento que se chama casamento, where a man and a woman come together and become one flesh. onde um homem e uma mulher se tornam uma carne. And whatever way you look at that model, E qualquer que seja a forma que você olhe para esse modelo, it really has little resemblance to God creating a human being. realmente tem uma aparência muito grande quando Deus cria o ser humano. E que nós queremos To fazer understand the relationship between God and a human being para entender a relação entre Deus e um ser humano is to get a model or an example and force it to fit. é pegar um modelo ou um exemplo e forçar para que ele se adeque. And the more you do that, E quanto mais você faz the more isso, you realize how natural the example of marriage is. mais How você natural the se dá example of marriage conta is. de quanto adequado é o exemplo do casamento. And if you get into the mindset of this parable teaching, E se você entra na mentalidade do ensinamento dessa parábola, it then becomes easy for us to conceptualize então se torna fácil para que nós that each and possamos every one of us conceitualizar are women de que cada um de nós somos mulheres who are being prepared for marriage, que estão sendo preparadas para o casamento and that God is our husband. e que Deus é o nosso marido. So we know this works because this is the model or the parable that God gave to us. It wasn't invented by man. Nós sabemos que isso funciona porque é o modelo ou a parábola que Deus deu para nós. Isso não foi inventado por homens. Now we've taken this concept of parable teaching
E a gente tomou esse conceito de ensinamentos por parábolas and we've not taken it to some new limit. e a gente não está tomando isso para um novo limite, ou levando para um Just novo put it in limite. its right setting. A gente só está colocando no lugar correto. What I mean by that, E o que eu quero dizer com isso, perhaps the simplest way I could explain this, e essa é a forma mais simples que eu poderia explicar isso, would by using two Bible verses, é através de usar 2 versos bíblicos. Isaiah 28 verse 10 Isaías 28, verso 10 and verse 13. e o verso 13. And all we want to pick up from those two verses E tudo que a gente quer pegar nesses 2 versos is the phrase line upon line. é a frase linha sobre linha. Now I recognize line upon line means different things in different contexts. E eu reconheço que linha sobre linha significa diferentes coisas em diferentes contextos. You can understand it to be a word upon a word. Você poderia entender isso como sendo uma palavra sobre uma palavra. It's Isaiah 28 Isso é Isaías verses 28, 10 and 13. nos versos 10 e o 13. We can understand it by associating two words together. A gente pode entender esse verso como associando 2 palavras, Two phrases, 2 frases, two verses, 2 versos, two books, 2 livros, two histories. 2 histórias. You can expand it or contract it. It's still the same principle. Você pode expandir ou contrair, é o mesmo princípio. And this idea of line upon line, E a ideia de linha sobre linha, when you lay it out graphically, quando você coloca isso de forma is the gráfica, very concept of parallelism. é o mesmo conceito de paralelismo, Which is at the heart or the root of parables. que está bem no coração ou na raiz das parábolas. So when we talk about typology, Então, quando a gente fala sobre tipologia, and I'll give a silly example. It's one that I've used many times. eu vou te dar um exemplo bobo, é um dos que eu uso muitas vezes. You take a sheep Você pega uma and you ovelha connect that sheep with a shepherd. e você conecta essa ovelha com um pastor. And what you're going to do E o que você vai is fazer, take this model o que você vai fazer é and pegar esse force it or modelo connect it with another model. e forçar e conectá-lo com outro modelo. And this model E esse modelo is you é você and God. e Deus. So it's something that we're all familiar with. This is a parable taken straight out of the scriptures. Isso é algo que a gente está familiarizado, é uma parábola tirada direto da Bíblia. And what we've done here is taken one concept and forced it into connection with another concept. O que a gente fez aqui foi pegar um conceito e forçá-lo a conectar-se com outro conceito. We could have done another one, Nós poderíamos ter feito outro, which is what we mentioned before. que é um que a gente mencionou anteriormente, And Adam. Eva It works e the same Adão. way. Funciona da mesma forma. So what we're depicting here O que estamos is ilustrando line aqui upon line. é linha sobre linha. In this particular case, Nesse caso particular, it's a literal line, é uma linha literal and we're going to connect this with a spiritual line. e vamos conectar isso com uma linha espiritual. And when we're doing this, E quando estamos fazendo isso, we can use this word nós podemos usar essa palavra called typology que se chama tipologia or example. ou exemplo. This is a type of this. Isso é um tipo disso. What I'm explaining now is revision. O que eu estou explicando agora é uma revisão. What you can't do, O que você não pode fazer, according to my understanding, de acordo com o meu entendimento, we can do this, nós podemos fazer isso, but we can't do this. mas nós não podemos fazer isso. We can't take something in this line Nós não podemos tomar algo nessa linha over here
bem aqui and make this a type of something that's over here. e fazer disso um tipo de algo que está ali na frente. You can't do this. Você não pode fazer isso. If you try to do this, Se você tentar fazer isso, what you'll be forced to do, o que você é forçado a fazer, will take this você vai tomar and isso, bring it over here. eu vou tomar isso e vou trazer isso de volta para cá. So someone's going to try to get this Então alguém vai tentar pegar and say isso it's a type. e dizer que isso é um tipo. So A is a type of B Então A é um tipo de B on one line. em uma linha. Now, if you try to do that, Se você tentar fazer isso, I'm saying you're breaking the rule of parable teaching. eu estou dizendo que você está quebrando a regra de ensinamentos por parábolas. Because a sheep is not a shepherd, Porque uma ovelha não é um pastor, but certainly a sheep is you. mas certamente uma ovelha é você. So if we did this, Se a gente fez isso, we could all work this out. a gente pode trabalhar sobre isso. Equals a sheep Eva é igual a uma ovelha, equals you. que é igual a você. So I hope everybody can see that concept. E eu espero que todos possam ver esse You can do conceito. it this way, Você poderia fazer dessa forma, but you can't do it this way. mas você não pode fazer dessa forma. So you can't say that Eve Então você não pode dizer que Eva is Adam. é igual a Adão. You can't say a sheep Você não pode dizer que uma ovelha is a shepherd. é um pastor. You can't do that. Você não pode fazer isso. Let's take it as a concept. Vamos tomar isso como um conceito. If you wanted to do this Se você quer fazer isso and use parable teaching, e usando parábolas, which is the only way you're allowed to teach, by the way, que é a única forma que a propósito você pode ou é permitido ensinar, there is no other methodology. não existe outra metodologia. If you find someone coming out of parable teaching, Se você encontrar alguém que está saindo do ensinamento por parábolas, you know they're off the platform. você sabe que ele está fora da plataforma. And that word platform E aquela palavra que se chama plataforma is the title of a chapter from Spiritual Gifts, é o, Volume 1. é o título de um capítulo de um livro chamado Dons Espirituais, So volume if 1. people are not teaching to this methodology, they're not in the movement, they're not in the message. Então, pessoas que não estão ensinando com essa metodologia, eles não estão no movimento e eles não estão na mensagem. They're not Adventists, Eles não são adventistas, except by name. a não ser por nome. We discussed that yesterday, if you recall. A gente já discutiu isso ontem, se vocês se lembram. The more you look Quanto mais at você the spirit of olha, prophecy, the more you read, quanto mais você olha o Espírito de Profecia, quanto mais você lê, if you have the glasses to look, se você tem os óculos para olhar, you will see that this is the methodology that Ellen White uses. você verá que essa é a metodologia que a irmã White usa. But if you're not looking for it, you'll never notice. Mas se você não está procurando por isso, você nunca vai se dar conta disso. You know, most of us go to the beach A maior parte de nós vai para a praia or a tropical island ou uma ilha tropical to sunbathe, para alguma... and that's a silly Banho. thing to do. E isso é algo muito bobo de se fazer. Because what you should do Porque o que você deveria fazer is get a metal detector era pegar um detector de and metais go search for hid treasure on those islands, e procurar por tesouros escondidos naquelas ilhas. because that's where all the treasure's been hidden by the pirates. Porque é ali que os tesouros estão escondidos, foram escondidos pelos So we piratas. actually spend all of our money Então a gente gasta todo o nosso dinheiro for one purpose, para um propósito, which is self-service, que é para um propósito pessoal e único. getting a suntan,
And you could go there and become rich tomar sol. Você podia ir lá e ficar rico if you were prepared to search for hid treasure. se você estivesse preparado para procurar tesouros escondidos. I hope that example serves a purpose Eu espero que esse exemplo sirva para um propósito, to help you to see. para te ajudar a ver. If you don't approach Bible study in the correct way, you'll never find the truth. Se você não abordar o estudo bíblico da forma correta, você não vai encontrar o tesouro. There are hundreds of Muslims Existem centenas Academics. de who muçulmanos study the Bible. acadêmicos que estudam a And they probably Bíblia. know the Bible better than we do. E eles provavelmente conhecem a Bíblia melhor do que nós But conhecemos. they'll never find any treasure there Mas eles nunca vão encontrar nenhum tesouro ali, because they don't know how to approach the book correctly. porque eles não sabem como abordar os livros corretamente, o livro corretamente. My understanding is this, O meu entendimento é esse, that when you study, que quando você you estuda, should approach it through this methodology of parables. você deveria abordar através dessa metodologia das parábolas. People ask, As pessoas perguntam, we understand about prophetic studies, nós entendemos sobre o estudo profético, but what about my devotional life? mas o que dizer da minha vida pessoal, devocional? My response is this, A minha resposta é essa. why would you want to read the Bible Por que você iria querer ler a Bíblia in the wrong way? da forma errada? Why do you want to go to this tropical island and sunbathe where you could find some treasure instead? Por que você iria nessa praia tropical num dia de sol, em vez de The third angel's message should procurar engross our tesouro? mind. A mensagem do terceiro anjo deveria envolver toda a nossa mente. And if you read the Bible like it's some kind of devotional book, you'll never find and understand the third angel's message. E se você lê a Bíblia como um livro devocional, você nunca vai encontrar a terceira mensagem angélica. Coming back to our problem, Vamos voltar ao nosso problema. what do you do with this? O que você faz com isso? What you'll have to do O que você tem que fazer is break the line. é quebrar a linha. So now you have two lines. Então agora você tem duas linhas. And if you can do that, E se você pode fazer isso, if you see you have the license to break the line, se você vê que você tem a licença para quebrar a linha, then suddenly now you've got two lines. então agora de repente você tem duas linhas. You can drop this line underneath, Aí você pode descer essa linha para baixo. and then A Então o A, is certainly a type of B. então o A agora certamente é um tipo de B. If you can't do that, Agora se você não pode fazer isso, can't break your line, se você não pode quebrar a sua linha, you're not allowed to use this concept of typology. você não é permitido usar esse conceito de tipologia. This sounds obvious, Isso soa como óbvio, but you'll be surprised mas você será surpreendido how the intelligent men como os homens inteligentes who know their Bibles well que sabem, que conhecem suas Bíblias muito bem, insist insistem that you can do this on a singular line. que você pode fazer isso numa linha singular, numa única linha. And that concept has been fostered in our movement. E esse conceito foi forçado para o nosso movimento. And so I want to suggest Então, eu quero sugerir a different concept. um conceito diferente. And it's not the word type or typology. E não é a palavra tipo ou tipologia. It's the idea of progression. Mas sim a ideia de progressão. Progression works horizontally. Progressão funciona de forma horizontal. This issue Esse assunto, esse problema, is not straightforward não é assim tão claro, because today porque hoje Adventists
os want to adventistas, get this concept of progression eles querem pegar esse conceito de progressão and put it here. e colocar aqui. And as soon as you put progression here, E então logo quando você coloca progressão aqui, you're going to get into problems. você vai entrar em problemas. Because what happens is Porque o que acontece é, you lose visibility of typology. você perde a visibilidade da tipologia. As an example, Como um go back to the exemplo, book of Genesis volte ao livro de Gênesis. and you run the story along E você tem uma história and you toda. get to the flood or to the cross E você lê uma história e você chega or para Millerite history or our history o dilúvio, ou a cruz, and you just see it as a História progression. milerita. História milerita, ou a nossa história, e você só vê uma progressão. But if you're going to see it as a progression, Mas se você vai ver isso como uma progressão, then you're not teaching typology or parables. You're teaching something else. então você não está ensinando tipologia ou parábolas, você está ensinando qualquer outra coisa. Ellen White Ellen takes the White 5 books, the Conflict of the Ages series, vai tomar os 5 livros que são a série do Conflito dos and how will Séculos she approach the subject? e como ela vai abordar o assunto. This way or this way? I'm looking at progression. Which one does she do? De qual dessas duas formas ela vai abordar? Eu estou falando de progressão. I'll change it from literal to spiritual. Eu vou mudar agora de literal para espiritual. I'll say Genesis to Revelation. E eu vou dizer Gênesis a Apocalipse. How does she approach this way? This one or this one? Como que ela aborda o assunto? Dessa ou dessa forma? I would contend she does this. Eu vou dizer que ela faz essa forma. But when she does this, Mas quando ela faz isso, she's doing it very carefully. ela está fazendo isso de forma muito cuidadosa. Because what she's actually doing Porque o que na verdade ela está fazendo, is not talking about typology ela não está falando de tipologia, in the way we think in this movement. da forma como nós acreditamos ou pensamos nesse She movimento. just runs it as a continual story. Ela simplesmente faz isso com uma história contínua. You need to be able to conceptualize Você precisa estar capaz de how conceitualizar you jump from this model to this model. como você salta desse modelo para aquele modelo. I'll give another example. Eu vou te dar outro exemplo. This is no longer Genesis. Isso não é mais Gênesis. This is the book of Acts. Esse é o livro de Atos. So, when you get the book of Acts, Quando você tem o livro de Atos, how do we approach it? como que nós abordamos esse livro? Acts and Revelation. Atos e Apocalipse. Do we do this one or this one? Nós fazemos este ou este? Let me rephrase my question. Deixa eu reformular minha pergunta. Do we work this way or this way? Nós trabalhamos de forma vertical ou de forma horizontal This movement. nesse movimento? We work this way, don't we? Nós trabalhamos de forma We say vertical, the não, book of não Acts trabalhamos? A gente diz que o livro de Is a Atos type of our history. é um tipo da nossa história. Everybody can see that? Todo mundo consegue ver isso? But when Ellen White approaches this subject, Mas quando Ellen White aborda esse assunto, she'll approach it in a different way. ela aborda de uma forma diferente. Because when she looks at this, Porque quando ela olha para isso, I'll bring it up here because it'll get low on the board. vou levantar isso aqui um pouco para cima porque eu estou I'm gonna ficando muito put this up embaixo here. do quadro. Então eu vou colocar isso para cima. She's going to put the book of Acts Ela vai colocar o livro de Atos and the book of Revelation like this. e o livro de Apocalipse dessa forma. So what would we put here? Então o que você colocaria aqui? Typology or progression? Tipologia ou progressão? Progression. Progressão? Because Ellen White can't be wrong. Porque Ellen White não pode estar errada. Because she's the one who's guiding us.
porque ela é quem está nos guiando. So I put progression, Então eu vou colocar progressão. and this is how the Spirit of Prophecy addresses this subject. É assim que o Espírito de Profecia aborda esse assunto. But we Mas say, nós hold on, dizemos, calma aí, this isto is a type of this. é um tipo disso. We say that. A gente fala You isso, can't do it this way. você não pode fazer dessa You're forma, breaking the rules. porque você está quebrando a regra. So what you have to do Então o que você tem que fazer, is you get this line você pega essa linha, and you break it. aí você quebra ela, You create two lines, e aí você cria duas linhas, the line of Acts and the line of Revelation. a linha dos Atos e a linha de Apocalipse. Then you drop this down, Então você desce isso. and now what are we using? E o que nós estamos usando agora? Typology. Isso é tipologia. And this is us. E aqui estamos nós. I'll put the 144,000. Eu vou colocar os 144 mil. Um símbolo de We're nós. taking the same history. Nós estamos tomando a mesma história. We're taking the same book that she's using, Nós estamos pegando o mesmo livro que ela está usando. and we're creating a totally different model. E estamos criando um modelo completamente diferente. And I don't think we've realized what we're doing. E eu não acho que nós nos damos conta do que nós estamos fazendo. We've not seen clearly enough Nós não estamos vendo de forma correta o suficiente how Ellen White is approaching the subject and how we approach it. como Ellen White aborda o assunto e como nós abordamos. So hopefully that's clear. Eu espero que isso seja claro. I want to read Spirit of Prophecy quote to you. Eu vou ler uma cotação do Espírito de Profecia para você. This is taken from Acts of the Apostles. Isso é tirado do livro Atos dos Apóstolos. This is chapter 5, No capítulo 5, called The Gift of the Spirit. chamado o Dom do Espírito. It begins around page 47. E começa perto da página 26. I'll paraphrase most of it. Eu vou parafrasear a maior parte dele. The chapter begins, page 47. O capítulo começa na página 26, em português. We're approaching the cross. Estamos aproximando da cruz. Christ's ministry is about to end, O ministério de Cristo está prestes a terminar. and as the title teaches us, he's going to promise them the gift of the Spirit. E como o título nos ensina, ele vai prometer aos discípulos o dom do Espírito. She's going to quote from John 14, verses 16 and 17. Ela vai citar João 14, versos 16 e 17. I will pray the Father, Eu vou orar ao Senhor, ao and Pai. he will give you another comforter, Rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, and he'll abide with you forever. para que fique convosco para sempre. So we're at the cross, Então, estamos na cruz. and the Holy Spirit's going to be given here, E o Espírito Santo vai ser dado aqui. and he's going to remain with you forever. E Ele vai permanecer com você para sempre. He arrived here, Ele chega aqui and he's going to be there forever. e Ele vai estar aí para sempre. Is this typology or progression? Isso é tipologia ou progressão? This is progression. É progressão. So that's how the chapter begins. Então, é assim que o capítulo Next começa. paragraph. Então, próximo parágrafo. What was the result of the outpouring of the Spirit on the day of Pentecost? Qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia do Pentecostes? Next paragraph. Próximo parágrafo. With great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus. Com grande poder deu os apóstolos testemunho da ressurreição de Cristo. The Holy Spirit's going to be given, Então aqui o Espírito Santo vai ser and dado he's going to be with us forever. e vai estar conosco para sempre. And this is Pentecost. E aqui é o Pentecostes.
So the line starts at Pentecost in this story. Então a linha começa com Pentecostes nessa história. 49.2. A página The promise of the Holy Spirit 27.2. A promessa do Espírito Santo was not limited to any age or to any race. não é limitada a uma época ou um povo. Do we teach that? A gente ensina isso? We do. Nós ensinamos. We don't teach that. We disagree with that. Não, nós não ensinamos, desculpa. A gente não ensina isso. Because we say Porque o que a gente diz, the Holy Spirit is limited. que o Espírito Santo é limitado, We teach that clearly in our movement. nós ensinamos isso de forma clara nesse movimento, no nosso movimento. When we say, Quando dizemos, if I just did the time of the end se eu fizer o tempo do fim and close of probation, e o fechamento da porta da if I graça, just call that midnight cry, eu vou chamar isso só de clamor da meia-noite. so it's generic, Então isso é genérico. we'd say first the church, E a gente diria, primeiro a igreja, then the world. então o mundo. So what we're saying is the Holy Spirit is limited Então a gente está dizendo, o Espírito Santo é limitado here, aqui and then it will be poured out to another group here. e ele vai ser derramado para outro grupo aqui. So we need to understand how she approaches the problem and how we approach the problem. Então precisamos entender como ela aborda o problema e como nós abordamos o problema. The word age, A palavra época we could substitute with dispensation. poderíamos substituir por dispensação. Okay? So she says, from here Então ela diz que to daqui here, até aqui there are no what? não existe o quê? There are no changes in dispensation. Não existe mudanças de dispensação. He's here all the time. Ele está lá todo o And we tempo. don't teach history that way E nós não ensinamos história dessa forma, because we teach line upon line. porque nós ensinamos linha sobre linha. And we'll teach that the work of the Holy Spirit here E a gente ensina que o trabalho do Espírito Santo aqui is one story. é uma história. Then we come to another story, Então a gente chega a outra história, another age, de uma outra época, and the work of the Holy Spirit is going to be different here, e o trabalho do Espírito Santo vai ser diferente aqui. and again here. E de novo aqui. So we approach the whole problem differently. Então a gente aborda o problema todo de forma diferente. We're going to skip down a number of paragraphs. Nós vamos saltar alguns parágrafos. We're going to 54.2. A gente vai para a página... It is true that in the time of the end, when God's work in the earth 30.1. is closing, the earnest efforts put forth by consecrated believers under the guidance of the Holy Spirit are to be accompanied by special tokens of divine favor. Página 30.1. É certo que, no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes sob o guia do Espírito Santo serão acompanhados por especiais manifestações de favor divino. So we've got time of the end here. Então a gente tem aqui o tempo do fim. So just in this chapter, Então só nesse capítulo, Ellen White's going to define what the word forever means. então Ellen White vai definir o que a palavra para sempre significa. It doesn't mean through eternity Isso não significa até a in eternidade. this context. Nesse contexto, It means from Pentecost isso significa do Pentecoste to the time of the end, até o tempo do fim, which is the end of the world. que é o fim do mundo. She's going to repeat and enlarge now. Então ela vai agora repetir e ampliar. Under the figure of the early rain and the latter rain that falls in eastern lands at the seed time and harvest, the Hebrew prophets foretold the bestowal of spiritual grace in extraordinary measure upon God's church.
Sob a figura das chuvas temporã e serôdia, que caem nas terras orientais ao tempo da semeadura e da colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação de graça espiritual em medida extraordinária à Igreja de Deus. So she then speaks about seed time and harvest. Então agora ela fala sobre o tempo da semeadura e da colheita. So I'm going to say that this is seed time Então eu vou dizer que isso é o tempo da semeadura and this is harvest. e esse é o tempo da colheita. Next sentence. Próxima frase. The outpouring of the Spirit in the days of the apostles was the beginning of the early or former rain, and it had a glorious result. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi no começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. So we've got seed time Então a gente tem aqui tempo de and semeadura we've got former rain. e a gente tem aqui também chuva temporã. And then she says, Então ela diz, to the end of time, the até o Holy fim do Spirit will be with tempo, us. a presença do Espírito deve ser encontrada com a Forever. verdadeira igreja, ou conosco. To the end of Para time, sempre, até o the fim Holy do tempo. Spirit is with us. Para sempre o Espírito Santo And está the conosco. symbology that she's being used is rain. E a simbologia que ela está usando é chuva. So it began to rain here, Então começou and a it's chover been aqui raining ever since. e está chovendo desde então. Next paragraph, Próximo parágrafo, 55.2. 30.2. But near the close of earth's harvest, a special outpouring of spiritual grace is promised to prepare the church for the coming of the Son of Man. 30.3. A menos, porém, que os membros da Igreja de Deus hoje estejam em viva associação com a fonte de todo o crescimento espiritual, não estarão prontos para o tempo da ceifa. So she spoke about seed time and harvest, Então ela falou sobre o tempo da semeadura e colheita, connected that to the time of the end. conectou isso com o tempo do fim, Then she adds another waymark, e agora vai adicionar um outro marco, which was the second advent. que é o segundo advento. And when she does that, Quando ela faz she isso, then connects the harvest to this waymark. ela não conectou a colheita a esse... Ela então conecta a colheita com esse marco. And she says before the second advent, Então ela diz, antes do segundo advento, there's going to be a special outpouring of the Holy Spirit, vai haver um derramamento especial do Espírito Santo, which she calls Que the ela- latter rain. o que ela chama de chuva serôdia. She then goes on to quote from Zechariah 10 and Joel 2. Então ela continua e cita Zacarias 10 e Joel 2. You could read on to 55.3, but we'll stop. Então você poderia ler 55.3, mas nós vamos What parar. has she just done here? O que ela fez aqui? She's created a line Ela criou uma linha which is 2,000 years old. que é And de we 2000 wouldn't do that. anos. E a We gente would não approach faria the isso. whole problem in a different way. A gente abordaria o problema todo de uma forma diferente. How do we approach this problem in a different way? Where do we get our material from to construct a different thing? De onde a gente tomaria o nosso material? Ou como a gente abordaria esse assunto para construir uma coisa diferente? The same material that she's using. O mesmo material que ela está usando. She used Acts and Revelation, Ela usou Atos e Apocalipse. and so are we. Então nós também. But we approach the problem differently. Mas nós abordamos o problema de forma diferente. When I say differently, Quando eu digo de forma diferente, it's exactly the same. é exatamente o mesmo. But there are subtle differences that we are identifying. Mas existem diferenças sutis que nós estamos identificando. And if you don't see her doing this, E se você não vê que ela Don't está see fazendo her. isso, you'll get tripped up você acaba and you'll Se develop a perdendo. model that isn't correct.
no sentido de desenvolver um modelo que está incorreto. So let me summarize. Então deixa eu resumir. We have two words. Nós temos duas palavras. Typology that you're all familiar with. Tipologia que todos estão familiarizados. I'm introducing a new word, E eu estou introduzindo uma nova palavra, not new to everybody, não nova para todos, called progression. que se chama progressão. You can have progression within a line, Você pode ter uma progressão dentro de uma linha, but you can't have typology. mas você não pode ter tipologia. Typology works from line to line, Tipologia funciona de linha para linha. and you can't have progression. E você não pode ter progressão. So when we go to the story of Acts and Revelation, Então, quando você vai da história de Atos ao Apocalipse, which is what we've read here que é o que a gente leu in aqui this chapter, nesse chapter capítulo, 5, capítulo 5, Alan White's going to approach it this way, a Ellen White vai abordar dessa forma, with progression, que é a progressão, and we're going to approach it with typology. e nós vamos abordar com tipologia. So we say Então, nós dizemos the former rain que a chuva is a temporã type of the latter rain. é um tipo da serôdia. And Alan White says, E a irmã White diz, no, não, the former rain a chuva And the latter temporã e a is a serôdia progressive story. é uma história progressiva. If you can't conceptualize between these two models Então, se and você, interchange them, you Se will make mistakes. se você não pode compreender entre esses dois modelos, você vai fazer erros, você vai cometer erros. Se você não pode You saw how mudá-los. we had the line and we're required to break it and bring the other line underneath. Nós vimos como a gente pega uma linha e a gente pode fazer uma quebra nela e trazer a linha seguinte para I baixo. called it A and B. Eu chamei isso de A e B, In this context, it would be former rain e nesse contexto seria chuva temporã and latter rain. e chuva serôdia. The reason we know we're correct A razão por que sabemos que estamos corretos is because we don't just have the beginning and the end. é porque nós não temos somente o início e o fim. We've got multiple histories in here. Nós obtemos So this múltiplas long line histórias here, aqui. same one, Então essa linha aqui, a mesma linha, I'm not just breaking it in half. eu não estou quebrando simplesmente na metade. I'm saying there are 4 histories here. Eu estou dizendo, existem 4 histórias aqui. And each one E cada uma está tipificando a do fim, a última. And Alan White won't approach it this way. E Ellen White não vai abordar dessa forma. But Mas she gives you all the information that you need to do this. We didn't invent this system. ela te dá toda a informação que você precisa para fazer isso. A gente não inventou esse sistema. When I say she, Quando eu falo ela, I end up not being careful with my words. I'm talking about God. Eu acabo não sendo tão cuidadoso com minhas palavras. Eu estou falando sobre Deus. And I'm talking about inspiration in general, both the Bible and spirit of prophecy. E eu estou falando sobre a inspiração em geral, ambos a Bíblia e o Espírito de Profecia. It's nothing special about her writings. It's the whole of the inspired body of works. That Não é we algo have. especial sobre os escritos dela, mas sim algo sobre todos os escritos inspirados que temos. So let's get this model and just draw it in a different way. Vamos pegar esse modelo e desenhar isso de uma forma diferente. We've got one history here, A gente tem uma história aqui, which is the history of Christ. que é a história de Cristo. And we've got another history here, E a gente agora tem uma outra história aqui, which is the history of the 144,000. que é a história dos 144 mil. And when Ellen White approaches this problem, E quando a irmã White aborda esse problema, she's going to do this. ela vai fazer dessa forma. Former rain, Chuva temporã, latter rain. chuva serôdia. That's what we've just covered. É isso que a gente acabou de cobrir. When we approach the problem E quando nós and we abordamos o read problema carefully, e a gente lê de forma cuidadosa, we notice a gente nota
that in this line here, que nessa linha aqui, this one, essa aqui, that there's a pattern that's shown at this scale right here. existe um padrão que mostra essa escala bem aqui, embaixo. So what we can show Então, o que a gente pode dizer is that there's a former rain é de que existe uma linha, uma chuva and a latter rain temporã in this history. e uma chuva serôdia nessa história. So Ellen White will say Então, Ellen White vai dizer that Pentecost, que o Pentecostes, seed time, o tempo da semeadura, is the former rain. é a chuva And temporã. we say, E a gente diz no, não. Pentecost A gente diz Pentecostes is latter rain. é a chuva serôdia. This event here is not seed time, it's harvest. E esse evento aqui não é o tempo da semeadura, é a colheita. And seed time is before. E o tempo da colheita é antes. So we're going to get a line here. O tempo da semeadura é antes. E a gente vai ter And uma we're going to linha look at the aqui former rain and latter rain in the line of Christ. e a gente vai olhar para o tempo da chuva temporânea da serôdia no tempo de Cristo. But we got this model Mas a gente obteve esse modelo from this model here. daquele outro modelo ali. And then what we're going to do, Então, o que nós vamos fazer, we're going to project this concept Nós v- into our history. nós vamos projetar este conceito dentro da nossa história. So the line will be broken A linha será quebrada and we'll have a former rain e vamos ter uma chuva and a latter rain. temporânea e uma serôdia. This at the bottom, Isso embaixo, this is us. aqui somos nós. And this is the spirit of prophecy. E aqui está o espírito de profecia. So I've got this model and I've condensed it into this picture here. Então eu peguei esses dois modelos, o de cima e o do lado, e condensei nessa figura aqui, em volta do Ellen azul. White does this Ellen White faz isso, and it gives us all the clues e isso nos dá todas as dicas to be able to see that this model was enacted in the line of Christ, então, que nos dá o direito de ver que esse modelo foi incluído Therefore, we're here. na história de Cristo. Então, dessa forma, a Not gente está aqui, typology, em tipologia. and now we're No. searching for hid treasure E agora estamos procurando por tesouros escondidos. because you can't construct this by looking at the world. Você não pode construir isso só por olhar ao mundo. By going onto Google and seeing world events. Por ir ao Google e começar a olhar os eventos. Of course, we're required to do that, É claro que somos requisitados a fazer isso, but you can't construct a model doing that. mas você não pode construir um modelo ao fazer isso. It has to be constructed through typology. Precisa ser construído através de tipologia. You cannot construct a model using progression. Você não pode construir um modelo usando progressão. And this is the mistake. E esse é o This erro, is the mistake esse é o erro that many of us que muitos de nós are using latently. es- Potential. We have the potential for doing this. estamos usando de forma latente ou de forma potencial. Nós temos potencial para fazer isso. We've got brethren Nós temos who are irmãos just 2 steps ahead of us, que estão apenas 2 passos à frente de nós. and they've used this concept of typology, E eles usam esse conceito de tipologia and they fell off the stage. e eles caíram do They are now púlpito. off the platform. Eles caíram aqui da And you plataforma. have to be careful you don't follow them, E você tem que ter cuidado se você não vai segui-los. because if you try to do this, you will Porque- fall off a platform. Porque se você tentar fazer isso, você vai cair da plataforma. So to understand our history, you can only do that through typology, not through progression. Então, para entender a nossa história, você só pode fazer isso através de tipologia e não por progressão. Let me give you another example. Deixa eu te dar um outro exemplo.
This one isn't so easy to do Este não é tão fácil de se fazer by just reading a chapter. simplesmente ao ler um capítulo. So I'm not going to attempt Eu to não, give spirit of prophecy back into what I'm saying. então eu não vou tentar te dar um apoio do Espírito de Profecia para o que eu estou dizendo. I'll find a few spirit of prophecy quotes in my next presentation, but I lay out the logic now. Eu vou encontrar algumas citações do Espírito de Profecia na minha próxima apresentação, mas agora eu vou desenvolver a lógica. I mentioned yesterday Ontem eu mencionei that there's a tension between Revelation 14 and Revelation 18. que existe uma tensão entre Apocalipse 14 e Apocalipse 18. The problem that the Millerites had O problema que os mileritas tiveram is they didn't fully understand the second angel's message é que eles não compreenderam completamente a segunda mensagem angélica, until it landed upon their doorstep. até que ela aterrissou na porta deles. Now, when Adventists look at that history, Agora, quando os adventistas olham para essa história, we also don't understand what the work of the second angel was in that history. nós também não entendemos o que era a obra do segundo anjo naquela história. It's clouded, it's obscure. É escurecido, é denso. Ellen White gives us some information, but not enough. Ellen White nos dá algumas informações, mas não muitas. So God has helped us, Não o suficiente. Então Deus nos and the ajudou. help that He's afforded us E a ajuda que Ele nos is concedeu Revelation 18. é Apocalipse 18. The role of Revelation 18 is to explain Revelation 14. O papel de Apocalipse 18 é explicar Apocalipse 14. Because Revelation 18, Porque Apocalipse 18, verses 1 to 3, versos 1 ao 3, is nothing more than the second angel's message. não é nada mais do que a mensagem do segundo anjo. So, the second angel's message in Revelation 18 is going to explain the second angel's message in Revelation 14. Então a segunda mensagem angélica de Apocalipse 18 vai explicar a segunda mensagem angélica de Apocalipse 14. And that's our job, at least one of them, is to untangle these issues. E esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é resolver esses assuntos. So, we have a line. Então temos uma linha, This is the line of Adventism. e essa é a linha do Adventismo. And it begins here, E ela começa aqui, the Millerites. com os mileritas. So it's not the line of Christ now. Não It's é a the linha line de of the Cristo Millerites. agora. Isso agora é a linha dos mileritas. And it goes all the way E ela vai todo o percurso, to the 144,000. até os 144 mil. Ellen White spoke about the time of the end. Ellen White falou sobre o tempo do fim, But when she spoke about the time of the end in Acts of the Apostles, mas quando ela fala do tempo do fim no Atos dos Apóstolos, where did she mark that? onde ela marcou isso? Right here, Bem aqui, at the beginning of the time of the end, no início do tempo the do end of the fim, world. do início do fim do mundo. So what we're doing now, Então o que estamos fazendo agora? we're going to look at this history Nós vamos olhar para essa história and we're going to expand it, e vamos expandi-la, which is what we're doing here basically. que é o que nós estamos fazendo aqui, basicamente. So once we do this, Uma vez que fazemos isso, and Ellen White will direct us, e Ellen White vai nos dirigir, we're not using the symbology of rain anymore. nós não estamos usando a simbologia de chuva mais. What we're now talking about O que estamos agora falando is the second angel's message. é sobre a mensagem do segundo anjo. So this model Então esse modelo was rain. era chuva. Now, before I move on, Antes de eu continuar, yesterday we spoke about one of the methodologies that we're required to use ontem falamos de uma metodologia que estamos requeridos a usar, is vow number 25. que é o voto número 25. Do you understand that this methodology requires
two witnesses for truth to be established. Você entende que essa metodologia requer duas testemunhas para que algo seja And estabelecido? it also requires us to be using line upon line methodology. E também requer que estejamos usando a metodologia de linha sobre linha. So what you can see I'm doing Então, o que vocês podem ver que eu estou fazendo, is having two witnesses. estou tendo duas testemunhas. But remember we discussed this yesterday. Mas lembrem-se que ontem discutimos. You've got to make sure that you have one witness to begin with. Você precisa ter uma testemunha para começar. And our problem E o nosso problema is that we go to a Bible verse, é que nós vamos para um verso bíblico we don't understand what the verse is teaching e nós não entendemos o que o verso está ensinando properly. propriamente. So we go to another Bible verse Então vamos a outro verso bíblico and we say, this second Bible verse, e dizemos, esse segundo verso we use the word bíblico, second, então usei a palavra segundo, and we're programming ourselves through habit to say, now we've got a second witness. então a gente se programou para dizer, agora a gente tem uma segunda testemunha Proves que prova what the first one is saying. o que o primeiro diz. And I'm saying E o que eu estou that's dizendo breaking the rule. que isso é quebrar as regras. Because your first verse, Porque o seu primeiro verso, you haven't even proven that to be correct. você nem sequer provou que ele está correto. So this second verse Então esse segundo is verso not a second witness. não é uma segunda testemunha, It then becomes a first witness. se torna então a primeira testemunha. Then you're going to need a third verse. Então você vai precisar de um terceiro verso. Problem is, E o problema é, it's all based upon supposition. e é tudo baseado em suposições. É um trabalho de adivinhar. So if we're going to follow the rule correctly, Então se você vai seguir a regra de forma correta, so that you know what I'm about to say, então você sabe o que eu estou prestes a dizer, not now, but in the next presentation, somewhere in the future, não agora, mas sim nas próximas apresentações, em algum ponto no there are two futuro, witnesses to demonstrate this. você precisa de duas testemunhas para demonstrar isso. Eu tirei. So we've done this superficially, I understand that, A gente fez isso de forma superficial, eu entendo isso. but this is my first witness. Mas essa é a minha primeira testemunha. And this was all the evidence E isso foi todas as evidências to show you what my thesis or my theory or my idea is. para te mostrar o que a minha tese, ou minha ideia, ou minha teoria é. I gave you a Spirit Prophecy quote. Eu te dei uma citação do Espírito de Profecia. What I didn't give you O que eu não te dei was the proofs for this. foi a prova para isso. We didn't read those verses. Nós não lemos esses versos. This is Pentecost, Isso é o Pentecoste. and this is the 16th day of the first month when Christ resurrects and he breathes upon his disciples the Holy Ghost. E esse é o 16º dia do primeiro mês, quando Cristo com os discípulos sopra sobre eles o Espírito Santo. Ellen White will call it the few drops before the plentiful rain or plentiful shower. A irmã White vai chamar isso de as Outpouring. poucas gotas, ou gotejar antes da chuva plena no Pentecostes. You'll have noticed, hopefully, Você notou, eu espero, to construct this, que para construir isso, I had two witnesses. eu tinha duas testemunhas Upon the testimony of two, a thing is established. que sobre o testemunho de dois uma coisa é estabelecida. But you can't do this Mas você não pode fazer isso unless you can see what Ellen White is doing here and here. a menos que você veja o que a irmã White está fazendo aqui e aqui. Now, I freely admit Então eu de forma livre that I admito make it look simple, que eu fiz parecer simples. but it does take some time to get your mind to conceptualize these models. Mas isso toma tempo para pegar sua mente e conceitualizar isso. I'm saying, O que eu estou dizendo, can't just go to this line você não pode simplesmente ir a essa linha and create this one
e criar aquela outra, because you see some similarities. porque você vê algumas similaridades. It's not two witnesses. Isso não são duas testemunhas. Even if it looks good, it's not. Mesmo que pareça bom, não é. The second witness, A segunda testemunha, if you are going to do it thoroughly, se você vai fazer isso de forma total, should be contextually correct, deve estar contextualmente correta. which I'm suggesting means you stay within the model. É o que eu estou sugerindo, que significa que você fica dentro do modelo. That means this. Isso significa isso. I didn't get some model over here Eu não obtive nenhum modelo This one. aqui, esse, and bring it into this model e trazer dentro desse modelo. because I don't have the witnesses. I don't have the evidence of the witnesses if I do that. Porque eu não tenho as evidências das testemunhas se eu vou fazer But isso. if I stay within the model Agora, se eu fico dentro do modelo of rain da chuva, in the story, na história, then you know I haven't made a mistake. então você sabe que eu não cometi um erro. So I'm saying Então, o que eu estou dizendo, there are no mistakes here não existe erro aqui. because I've followed all the rules. Porque eu segui as regras. I read Ellen White, Eu li Ellen White, saw how she had a line Eu- of progression. eu vi como ela tinha uma linha de progressão. I read Ellen White Eu li Ellen White and I saw how she had a line of progression. e vi como ela tinha uma linha de progressão. And they're the same story. E elas são a mesma história. So I have two witnesses now Então agora eu tenho duas testemunhas to prove. para provar Come to our history, que quando a gente chegar na nossa história, when you go to your island, quando você for para sua you ilha, know what you're looking for. você sabe o que você está procurando. You have to expect to see Você precisa esperar ver a former rain and a latter rain. a chuva serôdia e uma chuva temporã. And if you can't find one, E se você não pode encontrar, it's because you're not looking hard enough, because it's there. é porque você não está olhando forte o suficiente, porque está lá. This is righteousness by faith. Isso é justiça pela fé. I know I'm right Eu sei que eu sou justo. because I can prove it on two witnesses. Eu sei que eu estou certo porque eu posso mostrar por And duas then I need to testemunhas. exercise some faith when I can't find the two witnesses. E agora eu preciso exercitar the two fé events quando eu I'm não looking posso for. encontrar os dois eventos que eu estou procurando. I'm right. Eu sou certo, I've got the estou proof. correto. I need to have faith, E agora eu preciso ter but fé, I can't immediately find it. porque eu não posso quando eu não posso imediatamente But encontrar it has isso. to be there. Mas isso tem que estar lá. So, first witness. Então, primeiro testemunha. Now we're looking at this history and bringing it here, Agora estamos olhando para aquela história e trazendo ela aqui. but we're not looking at rain. Mas nós não estamos olhando para a chuva. We're looking at the second angel. Estamos olhando para o segundo anjo. This is where Revelation 14 and Revelation 18 come into play. É aqui que Apocalipse 18 e Apocalipse 14 vão entrar So na I'm going to cena. put Revelation Então eu vou colocar aqui Apocalipse 14 and Revelation. e Apocalipse 18. When I say I'm going to do that, Quando eu digo eu vou fazer isso, this is what Ellen White's going to do. isso é o que Ellen White vai fazer. So, if we do this, Assim, se você faz isso, what model are we using? qual é o modelo que estamos usando? This one or this one? Este ou este? This one, Esse, because it's a line. porque é uma You haven't linha. got two lines, only one line. Você não tem duas linhas, você só tem uma linha. So if it's one line, Então, se é uma linha, what do we have to use? Typology or progression? o que nós precisamos usar? Tipologia ou progressão? You have to use progression, you can't use typology. Você precisa usar progressão, você não pode usar tipologia. So let me ask you the question. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Is Millerite history a type of our line, or our history? A linha Millerita é um tipo da nossa linha, da nossa história. I see people nodding, Eu sei que as pessoas estão balançando and a they're cabeça wrong. e elas estão erradas.
Because Millerite history is not a type of our history. Porque a história millerita não é um tipo da nossa história. It looks subtly simple, É, but it trips you up. parece bem simples, mas isso pode te pegar. Brother Roland can see it because I see him smiling. He sees what the problem is. O irmão pode ver, mas ele How many lines do I have? vê o problema. Quantas linhas nós temos? One line. Uma linha. If you have one line, Se você tem uma linha, it has to be progression, not typology. precisa ser progressão, não tipologia. Typology means Millerite is a type of us and it can't be. Tipologia significa os milleritas são um tipo de nós, e isso não pode ser. Remember our first witness? Lembrem-se da nossa primeira testemunha? Christ's line A linha de Cristo is not a type of our line. não é um tipo da nossa linha, It's a progression. é uma progressão. That's what Spirit of Prophecy teaches. É isso que o Espírito de Profecia ensina. What we have to do O que nós temos que is fazer be more sophisticated in our understanding. é ser mais sofisticados no nosso entendimento. Because she teaches us here Porque ela nos ensina aqui that on the day of resurrection, que no dia da ressurreição, first fruits, das primícias, there's a former rain. existe uma chuva temporã. Feast of Harvest, Pentecost, there's a latter rain. Na festa das colheitas, no Pentecoste, existe uma chuva temporã, And that's uma how chuva we're going to serôdia. construct our line here. E é assim que nós vamos construir a nossa linha ali. And you've seen I've had to break the line. E você vê que eu precisei quebrar a linha. So we're starting the problem in exactly the same way. Então a gente começa o problema da mesma forma. Millerite to our line. Sorry, Millerite history to our history. A história millerita para a nossa história. It's only one line. É só uma So história. therefore this cannot be a type of this history. Dessa forma, isso não pode ser um tipo dessa história. Just like the line of Christ can't be a type of our history. Assim como a linha de Cristo não pode ser um tipo da nossa história. What you have to do O que você is precisa break the fazer line. é quebrar a linha. Once you break the line, then you can have typology because now you're here. Se você quebrar a linha, você pode ter tipologia, porque agora você está aqui, vertical. Once you break the line and you have typology, can you have progression? Então, quando você quebra a linha, você tem tipologia. Então, você pode ter progressão, You can't. você não pode ter progressão. So we have to follow the rules that Ellen White gives us, the guidance. Então, a gente precisa seguir as regras que Ellen White nos dá para nos guiar. So I've got a beginning point Então, agora eu and tenho an end point. um ponto de início e um ponto de I had a fim. beginning point and an end point. Eu tenho um ponto de início e um ponto de fim. Ellen White said this beginning and the end, or this arrow, what is it a symbol of? What is this arrow the symbol of? Ellen White diz que esse início e o fim, ou essa seta, do que essa seta é um What did símbolo? all of that, what was it a symbol of? O que toda essa seta é um símbolo? It's already on the board. Já está no quadro. Can we see that? A gente consegue ver isso? É a rain. chuva. É a chuva. What's this one? E o que é isso? It's not raining. Isso não é chuva. I already told you what it was. Eu já te disse o que é. Sister Emma? Irmã Emma, Second angel. é o segundo so this anjo. arrow is rain, Então, essa seta é chuva and this one e essa aqui is the second angel's message. é a mensagem do segundo anjo. We'll close with prayer. Vamos terminar com uma oração. In the next presentation, E na nossa próxima apresentação, we'll do a quick review, vamos fazer um pequeno resumo. and then we'll finish this concept off here, Nós vamos terminar esse conceito aqui, which will be our second witness que será a nossa segunda testemunha. as we move on from that, Ao continuarmos a partir to try and disso, understand a little bit in a clearer fashion
our history here, the history of the para 144,000. tentar entender de uma forma mais clara a nossa história, a história dos 144 mil. What I've done here is revision, O que eu fiz aqui foi uma revisão, but I can hear you mas eu posso ouvi-los saying, this doesn't sound like a revision to me. que isso não parece assim uma revisão para mim, But it is. mas é. This is no new teaching. Não existe ensino novo aqui. These are all concepts that have been in our movement for a long time. Isso todos são conceitos que estão no nosso movimento por muito tempo. All I've done Tudo que eu fiz is gather them together foi reuni-los and just repackage them, e empacotá-los ou hopefully in a reempacotá-los. way that brings clarity, not confusion. E eu espero que de uma forma que traga clareza e não confusão. That gives explanation and evidence of what we teach and why we teach it. Que nos traz explicações e evidências do que nós ensinamos e por que nós Let's ensinamos. pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celestial, we want to give you praise and thanks for your goodness. queremos te dar louvores e agradecimentos por sua bondade. Help us to honor you and to glorify you. Nos ajude a honrá-lo e te glorificar. As we consider Ao considerarmos just one of the simple rules about two witnesses, apenas uma das regras sobre of allowing testemunhas, inspiration to define itself, de permitir que a inspiração se defina, it's my prayer é a minha oração. that you would be with the minds of my brothers and sisters here, Que você esteja com as mentes dos meus irmãos e irmãs aqui. and as they're struggling with these concepts, E ao eles estarem lidando com esses conceitos e lutando com esses to conceitos, use this recess time para usar esse tempo de to recesso, meditate and to pray to you, para que possam meditar e orar ao Senhor, so the Holy Spirit may teach and clarify. para que o Espírito Santo possa ensinar e clarificar. Help us, Lord, not to throw away the treasures that you're trying to give us here at this camp meeting. Nos ajude, Senhor, a não jogar fora os tesouros que o Senhor quer nos dar nesse acampamento, nesse acampau. May we realize the solemnity of the hour. Que possamos compreender a solenidade dessa hora. No nome de Jesus. Amém.